importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir. Salve, salve, gente! É isso aí, Zela Santos pode vir, o seu podcast da cidade de Santos. E hoje, sem maiores surpresas, já apareceu aqui do meu lado nossa querida vereadora e amiga, ou amiga primeiro e depois vereadora, Audrey Cleis. É um prazer te receber aqui no 4º episódio do Zela Santos pode vir. Opa, eu que estou muito feliz. Obrigada pelo convite. É um prazer. Estar ao seu lado é uma alegria, André. Obrigado. Porque a gente se conhece já há muito tempo. Eu conheço o seu trabalho, o quanto ele é sério, responsável e também pela nossa cidade. Se todos os munícipes participassem como você é tão ativo, isso com certeza transformaria a nossa sociedade. Então, nós que temos que agradecer e estar ao lado de pessoas como você. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui. A gente tentou algumas vezes, para linkar as agendas é bastante difícil, mas é um prazer nosso, do nosso grupo, você aqui com a gente. Meu grande amigo Sidney da Cunha Vida Silva também está presente aqui hoje, tá com você, meu amigo. E outra, volta. Hoje é ao vivo, hein? A gente tá aqui suado no bigode, hein? Nunca fizemos, hein? Quero agradecer a presença da nossa amiga Audrey Cleis, que vem aqui bater um papo com a gente para trazer um pouco da experiência de vida, da política. Muito bacana. André, sempre bom estar aqui, meu amigo. Um 4º episódio, muito legal pra gente falar das coisas da cidade. E quem sabe faz ao vivo está aí. Nós temos aqui uma plateia, uma salva de palmas para Audrey Cleis. Muito bom. Uma salva de palmas para André Marins. Mais de 150 pessoas aqui no estúdio da Rádio, vocês não estão vendo, muito concorrido, entendeu? Mas bacana demais, é legal. E a ideia do nosso podcast, Audrey, sempre foi tratar de assuntos da nossa cidade. Como eu sempre brinco, como diria uma das personagens de Machado de Assis, feliz do homem e da mulher que tem uma província no coração. E Santos, a gente sabe que ela é, como eu costumo brincar, né? É aquela cidade pequenininha, sim, né? Era aquela cidade enxutinha, mas que tem tudo que uma cidade grande, não é? Não é? Sim. Eu brinco, ela tem Sincassé, tem cinema, tem uma praia maravilhosa. Ainda bem que ele acertou a lavanderia, que é parceira. Inclusive, fiz o jabá. Meu Deus. E assim, é muito bacana. E assim, a gente tenta fazer de uma maneira diferente, trazendo os amigos que estão sempre com a gente. E aqui, de uma forma ao vivo, sempre agradecendo, porque quem tem amigos não morre pagão. É isso aí. Não é? Muito bacana a amizade. Mas vamos lá, meu caro. Vamos lá, boa noite a todos vocês mais uma vez. Vamos rapidamente, porque falar de Audrey Cleis em 1 hora vai ser algo bastante difícil. Olha, pelo roteiro que vocês me passaram, eu falei pra eles que eu nem li, porque eu gosto de surpresas. É isso. Então, eu entendo que quando a pergunta chega na hora para que a gente possa desenvolver o tema, se a gente não soube antes, né, não teve essa ciência antes, eu acho que fica tudo muito mais natural, orgânico. Então, eu agradeço, porque eu vi que foi um trabalho extenso. E eu espero... de imprensa. Eu espero que dê tempo pra gente explorar cada pergunta. E uma coisa interessante, me permita, amigo, Claro. que é ao vivo, né? Se a gente há pouco se enrolar, a cidade conhece a Audrey Cleis. A Audrey Cleis começa uma carreira belíssima como jornalista. Logo após, ela, em algum momento, ela se dedica à política, já está no 2º mandato na vereança, né, Audrey, né? Exatamente. E já foi secretária adjunta de Educação e secretária de Ação Social. E hoje, Desenvolvimento Social, não é isso, amiga? Então agora ela vai contar um pouco aí com uma primeira pergunta clássica que eu adoro, por favor, André. Antes disso, ela estudou no Ramos Lopes. Não, você estudou no Ramos Lopes? Fez um curso, não foi? Não. Na Ateneu, verdade, no Ateneu e no Lusíada, Mas tá né? No relacionado Colégio ao São laboratório. José. Mas o que você está falando é que eu fiz 3 anos de patologia clínica Pega um curso técnico. no Lusíadas, Lusíada, né? ok, achei Então, chato. assim... Eu fui mais atrás. Mas o Ramos Lopes está no meu coração porque é de uma família que é muito ligada à minha história, Daniela Ventura Cabral, que hoje tem um Colégio Gratitude, né? Eu estudei no Ramos Lopes. Então, é da família dela, então não deixa Então de já estar na minha história. E eu lembro do Ateneu porque o seu marido, Marcelo, lhe conheceu lá, que ele conta essa história, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos conversar, vamos começar, porque gravado é aquela história. A gente volta, tá muito rápido, tá muito devagar. Aqui Audrey, tá conta tudo... pra gente. É isso. A origem do nome Audrey Cleis. Então, o meu nome tem história, né? Porque vira e mexe,
eu encontro alguém que, esses dias mesmo, né? Minha mãe tá internada na Santa Casa, e aí veio uma enfermeira, Audrey, posso falar uma coisa? O nome da minha filha é igual ao seu, por você, por causa de você. E eu fico feliz. Aí eu olho pra minha mãe, você viu, mãe? Tem 2 agora no mundo, Audrey Cleis. Não, já tem mais algumas, né? Então, assim, o Audrey é pelo Audrey Hepburn, né? Pela Sem atriz. dúvida. Então, minha mãe é fã dessa atriz maravilhosa. E o Cleis, na verdade, a minha mãe, ela tem uma história de Miss. Então, ela foi Miss Santos, Miluzes Santos, Miss São Vicente, Miss Região, Miss... E aí, num determinado concurso, ela conheceu essa amiga, Cleis, e aí juntou, né, a Audrey, a atriz, com a amiga Cleis e formou a Audrey Cleis. Muitas pessoas acham que Cleis é sobrenome, mas não é. É um nome composto, né, como Ana Maria, enfim, é Audrey Cleis Cabral, meu nome original, né, quando caso, aí fica Audrey Cleis Cabral de Oliveira Dinal. Aí, então, vem os nomes aí que acabaram somando com a minha vida. E Oliveira eu fiz questão de colocar porque era a família do meu pai, Sim. Oliveira. Então, juntamos. E tem uma curiosidade, porque como meu pai foi registrar, somos 2 irmãs, ele só registrou o nome dele. Primeiro na minha irmã, Adriane Cristine Cabral, e deixou minha mãe de fora. Aí a minha mãe, aí meu pai, não, foi por causa do nervoso, acabei não colocando Soares. E aí, quando do meu nascimento, ele foi Audrey Cleis Cabral. Aí minha mãe, isso não é possível. Mas como que uma fica diferente da outra? Aí ficou. E a minha irmã casou com o meu cunhado, Paulo, que é Oliveira. Ela colocou Oliveira e aí tive a oportunidade de colocar Oliveira no meu nome. Ficamos as 2 também. Oliveira, que era o nome também da família. Eu sabia que não era um nome e sobrenome, o Cleis. Mas sabia da Audrey. Mas Cleis foi revelado pra mim. Não, e você vê como nossas mães, o meu nome mesmo, Sidney, é em homenagem ao grande Sidney Poitier. É bacana, né? É legal, Cinema tá né? em alta. São histórias. Legal. Mas veja, era uma época que as nossas mães eram influenciadas pela TV, bacana, é muito bonito. Mas isso. você sabe que teve uma vez na TV, quando eu trabalhava, era lá no Jardim Guaçu, a TV Tribuna, e aí chegou uma senhora querendo falar comigo, com uma certidão de nascimento em mãos. Audrey, eu precisava estar aqui contigo para mostrar a certidão de nascimento da minha filha, Audrey Cleis. E aí foi a primeira vez que eu disse a ela, né, a uma pessoa, somos 2 no mundo agora, porque não tinha. Audrey Cleis não havia no mundo, né, porque era uma história muito da minha mãe, né, então, e aí foram nascendo algumas Audreys, Audrey Cleis, e aí por aí tem aí na região bastante. E aí depois de tudo isso acontecido, Audrey Cleis, Audrey sai da escola e decide a carreira acadêmica. Não foi uma faculdade só, conta pra gente. Não, fiz o jornalismo, né? Eu, na verdade, lá atrás tinha mesmo a intenção de fazer medicina. Fiz o curso técnico em patologia clínica, trabalhei 1 ano na Santa Casa, uma loucura, em laboratório, entrando em UTI, colhendo sangue, fazendo ali exames de fezes, urina no laboratório, e aquilo me fascinava, né? Então, fui estudando para isso. Só que quando foi do período que eu passei, e era no Rio de Janeiro, a faculdade que eu passei, meu pai faleceu. Então, aí minha mãe falou, Audrey, faz jornalismo, você gosta tanto de leitura, você gosta tanto, você se dedica tanto, se socializa tanto, por que você não vai para esse caminho? Eu falei, tá bom, mãe, eu vou tentar. E aí passei, fiquei, e no primeiro ano do jornalismo, estava ali o início da TV Santa Cecília, e comecei, então, com os 4 anos da faculdade, trabalhei bastante na TV, e nem sonhava ir para a TV, né, naquela época. Então, a minha vida foi se desenhando organicamente, nada forçado. Então, fiz a produção, fiz a pauta, fiz a elaboração de textos, fui para a edição, e quando, então, estava ali no último ano, prestes a me formar, a TV Tribuna me chama, e fico um período lá de teste, 3 meses, e em janeiro do ano que me formei, eu fui contratada, e lá fiquei por 16 anos, né? Passei por
todas as fases que um jornalista precisa passar, desde a apuração até a altas reportagens. Conheço essa região de ponta a ponta, de A a Z, Baixada Santista inteira, Vale do Ribeira, e foi uma experiência incrível, porque eu sempre fui repórter de rua, né, da ponta, com a comunidade. Até hoje as pessoas me param na rua e falam: Aldre Cleis para o Jornal da Tribuna. Então, aquilo marcou muito a vida das pessoas. E a forma que eu encontrei para entrar na vida das pessoas por meio da televisão. Sim. Então, às vezes eu encontro pessoas que vêm com um carinho tão grande, mas eu nem conheço. Mas só que eu encantei a vida daquela pessoa por alguma reportagem que fiz, alguma informação que eu levei, né? E transformou a vida daquela família. E isso, gente, não tem dinheiro no mundo que pague. E sim, as pessoas hoje me perguntam: você não tem saudades do jornalismo? Eu digo não. Por quê? Eu faço mais jornalismo do que nunca, porque o jornalista o que é? É estar, sentir, entender os problemas, quais são as demandas, as fragilidades, as preocupações. Só que no jornalismo você vai até um ponto. Então, a empresa que você está faz você ir até o local, você entende e retrata o problema. Só que você delega algo a alguém para ser resolvido. E por vezes você não volta no lugar, né? Então você nem sabe se aquele problema foi resolvido. Então sempre tive ali aquele bichinho, sabe? Quero mais, vamos procurar. Fui fazer a minha faculdade de Direito, comecei a lecionar depois da faculdade, em universidades, tanto no campo da ética como também no campo da comunicação. E isso foi me despertando para outros lugares, sabe, André? Sim. Então, assim, a curiosidade, a vontade de aprender, o conhecimento, para mim sempre foi algo prioritário na minha vida. E percorri esse caminho. Então, o que me proporcionou oportunidades. E a oportunidade é aquela coisa, né? Bate na tua porta. Se você está preparado e não sabe abraçar naquele momento, passou. Sim. Sem dúvida. E eu sempre tive esse olhar identificador para a oportunidade. E a escuta ativa você tem. Exatamente. Isso que eu tô falando como seu amigo. Exatamente. Eu reparo que você se comunica bem, mas você, no dia a dia da sua vida, você escuta bem. E uma pessoa que quer se doar para a sociedade, seja na política, seja no jornalismo, seja na política, ela tem que saber... Concorda comigo, Aldre? Se concordo. O ato de dialogar, se colocar na posição de receptor, entender o que é aquela mensagem. E isso eu aprendi muito durante a minha caminhada no jornalismo. Saber esperar, entender a mensagem que chegou para que você possa ajudar de fato, com eficiência, a pessoa que te procurou. Sim. Então, isso faz a diferença, André. Sim. E você também tem bastante esse sentimento do ouvir, do se preocupar, do entender. E isso transforma vidas. Sim, eu acho que o ouvir é aprender, né? A gente tem que ouvir muito. Né? Ouvir independente de quem seja. Uma coisa que a minha mãe sempre fala: escute. Porque eu falo muito, né? Bastante. E às vezes... a gente vai ficando um pouco mais sênior, né? Mais maduro, e não vai falando tanto. Mas escutar é muito importante, porque escutar é aprendizado. Mas fala uma coisa pra mim: jornalismo e direito. E aí foi depois o direito. Quando eu comecei a lecionar, o jornalismo foi antes do direito. O direito veio por uma necessidade de estar em ambientes onde você tem muitos técnicos do direito. Sim. Então, o direito do consumidor. Eu acompanhava muito os júris que aconteciam no fórum, Sim. delegacia, plantão. E você tinha, lógico, todas aquelas nomenclaturas mais técnicas. E eu senti a necessidade de ter uma melhor compreensão para que eu pudesse traduzir Fantástico. aquela informação de forma fácil a todo um público que eu nem sei, né? Você nem sabe, você tá na televisão, você tá falando aqui, você não sabe nem quem tá te acompanhando. Lógico, aqui a gente tem um público mais segmentado, que gosta do André, que gosta do trabalho que o André faz, do Sidney. Mas quando você tá numa televisão aberta, você fala, eu tô falando pra minha avó, então minha avó tem que entender o que eu tô falando e eu tenho que falar de um jeito correto para que ela
aquela pessoa que tem um autoconhecimento, né? Que ela vai compreender e ela vai entender que a minha informação está boa. Sim. Então, é isso que a gente precisa passar em qualquer ramo que a gente escolhe para a vida. A gente precisa entender que a comunicação, ela é tudo na Sem questão dúvida. de relacionamento, né? Então, se você tem uma comunicação ruim dentro da sua casa, o seu casamento não vai durar, Sim. né? Então, você tem que aprender a se relacionar por meio da boa comunicação. E quando eu comecei a lecionar para as turmas, eu vi que eu precisava de algo mais, né? Para que eu pudesse ser mais eficiente dentro da sala de aula. Então, foi quando eu fui fazer aí as minhas 2 especializações em educação. Uma voltada aos conselhos de escola, quando eu já estava na Secretaria de Educação, e também uma em formação de professores em educação à distância. E foi, assim, extraordinário também para a minha vida, porque você não fica somente com uma experiência, você se dá a oportunidade de estar em outros campos e aprender muito mais e fazer com que aquele seu aprendizado seja compartilhado. Porque de nada vale o conhecimento guardado, né? E independente da advocacia, o direito tira você do lugar comum. Nossa! Você começa a ver a vida, o mundo, as coisas de uma forma muito diferente. Começa a ver um pouquinho de cima. Alguns veem muito de cima, né? Mas enfim, tira você do lugar comum. Você fica mais preparado, né? Eu acho que é uma carreira muito bacana. Independente da advocacia, você pode ficar lá no bacharelado ali, porque a advocacia também tem um outro passo, entidade de classe e tudo. Mas eu acho que tira você do lugar comum. E tem tudo a ver. Ele acaba aí, indo ao encontro do jornalismo. Porque faz um trabalho paralelo, uma desde linha a sua paralela. concepção, né? A vida. Você já está falando em relação de direito ali. Então, eu considero importantíssimo todas as pessoas conseguirem ter o acesso ao mínimo, ao básico do que o direito proporciona, né? Sim. A vida, a defesa. Quando eu falo para as pessoas e entrego o meu caderninho de prestação de contas, eu digo a elas, ora, as pessoas falam que não gostam de política, né, André? Ah, eu não gosto de política, não é isso? Vocês não concordam? Eu não gosto de política, a política é uma coisa chata, não quero isso pra minha vida. Gente, desde a sua concepção, você já está envolvido. Você é um ser político. Dentro de uma sociedade. Todos os nossos atos têm ligação direta ou indireta com a política. Então, se eu não faço parte, alguém vai escolher por nós. Isso é certo. Então, é melhor que eu entenda, consiga escutar aqueles que falam a minha língua, né? O meu modo de ser, estar ao lado, para que eu possa participar. Sim, né? O sem que você dúvida. faz todos os dias. A diferença eu sou um ser político, mas não sou um ser partidário, né? Então, quando eu escolho estar na política diretamente, eu, no caso, como vereadora, porque os 4 anos que trabalhei na Secretaria de Educação de Santos, como secretária adjunta de Educação, eu não fazia parte de nenhum partido. Mas eu sou um ser político, né? E com essa alma do ser político, trabalhei para que as crianças, os nossos educadores, pudessem ter maiores oportunidades dentro dos seus territórios, dentro das suas comunidades escolares. Como o programa Santos da Gente, o resgate dos grêmios estudantis, o fortalecimento do programa Santos da Gente, que é um intercâmbio entre territórios, a justiça restaurativa, Muito que importante. restabelece o diálogo entre os seus pares, entre as pessoas que fazem parte de uma unidade escolar, sim. né? E quando eu fui para a Câmara, entendendo que, sim, eu poderia fazer mais. Sim, eu poderia ter a minha própria história. Sim, eu poderia construir aquilo que eu acredito, né? E coloquei meu nome à disposição da vereança. Tive quase 4.500 votos na primeira eleição, fruto de um trabalho, resultado de um trabalho ao lado da população e já de forma política, não partidária.
Mas eu gosto de falar isso porque as pessoas que não acompanham a história acham que a Audrey caiu de paraquedas. E é uma construção, né, Audrey? Sim, então, assim, não caí de paraquedas. Foi um aprendizado. Sabe aquela coisa? A minha vida sempre foi assim, um degrau, consolida, bate, 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 pra ele estar firme, pra você seguir pro próximo. Porque se você tiver que retornar, você sabe de onde você veio, você sabe qual o cimento que tu colocou ali para que a tua base não seja destruída. Então, eu fui realizando essa construção de forma muito consolidada. Então, após esses 4 anos na secretaria, eu me reconheci e me vi preparada para enfrentar o outro desafio, que era a vereança. Não é fácil a vereança é dura, a vereança te cobra, a vereança te consome, mas você precisa saber exercer a vereança com responsabilidade. Não dá para você atirar, eu vou... É responsabilidade, você trata da vida de uma população. Você cuida da cidade onde você está. André, eu digo, essa é a ideia da Audrey. Eu acho que todo político precisaria passar por essa fase de vereança para seguir para o próximo passo. Essa é uma ideia da Audrey. Sim. Sabe? Sim. Então é assim, aprender para depois seguir. Isso eu penso, né? E estou fazendo isso. É isso aí, gente. Para você que está assistindo, o Zé La Santos pode vir ao vivo aqui no Instagram. Compartilhe essa transmissão. Você que consome o nosso conteúdo, que está assistindo essa live, esse podcast e não curte a gente ainda, não segue a gente, aliás. Segue a gente aqui no Instagram para você ver o que está acontecendo. Muito mais coisas estão por vir. A gente vai falar com a Audrey muitas outras vezes, mas hoje aqui tá um papo gostoso, um papo bacana, ao vivo, de forma até inédita, no Instagram. E aí, Audrey, pra vida pública foi um pulo, tá? Né? Você falou da carreira, você construiu uma vida sólida acadêmica, o jornalismo, a TV, que foi fantástica. Acredito que todas as 150 pessoas aqui hoje no nosso auditório... Não, gente, tem... Né? Já te assistiram, sem a menor dúvida, né? Pela TV. Consolidou-se numa profissão. Sim. Sabe o que é legal? A gente tá ao vivo. Isso, pra mim, é muito crucial. Audrey, você deve ter uma profissão antes de entrar na política. Sim. Você, durante 15 anos, exerceu uma profissão na cidade. Ato contínuo, você se prepara com naturalidade. Você, mulher, olha que legal, simplesmente fala, eu preciso, por exemplo, aprender o direito. Sim. É óbvio, as modernas sociedades, elas se movimentam através do direito. Uhum. Aí você se especializa, uma vez que tem uma grande oportunidade na sua vida, oportunidade que você soube aproveitar, especializa na educação. E por dentro você aprende como funciona a máquina pública. Uhum. Você vê que a sua carreira ela foi acontecendo, mas tudo conscientemente também, você na prática e no estudo. E aí tem essa transição que ficou clara para nós, que a comunicação te ajudou. Você, como mulher, chega e consegue se eleger vereadora com um trabalho muito bonito. E aí eu te pergunto, uma coisa que a gente sente que é natural, eu quero escutar você, e é um exemplo para as mulheres, por que tem uma certa baixa participação? Porque assim, para nós, é muito bacana ter aqui uma série de amigas, a Andréa, a Yara, tá aqui a Vivi, a Gabi, a Gina, é bacana, mas eu falo para elas estão aqui, essa galera, falo para você que tá assistindo a gente, é difícil, porque claramente você é vocacionada, Audrey. Sem dúvida. E tem uma coisa que eu sempre gostei na minha vida, e como professor que eu também sou, é de detectar as vocações. Como eu costumo dizer, vocação vem do latim vocar, é um chamado. E você foi atendendo e construindo esse chamado. Você não chegou do nada, não foi uma sorte. Sorte é o que você acabou de falar, é preparação com oportunidade. E você foi galgando. Fala um pouco para nós do que você sente nesses anos já de experiência da mulher, da participação que é baixa. É uma realidade, né, Audrey? Lógico que é. Fala um pouco para nós. Antes de entrar neste tema, eu quero até ressaltar algo que você traz, porque eu sempre escuto a seguinte frase: mas também ela fala bem, né? Ela é jornalista. Tudo bem, né? Mas é o seguinte, eu me preparei para falar bem. Exatamente. Ok? Mas se eu não tivesse tido o conteúdo e as experiências que vivi, eu não teria... Não faz mal, é ao vivo. Não, esse fui eu. Com inveja de alguém na plateia. Se eu não tivesse
vivido as experiências de uma forma intensa, responsável, né? E se não tivesse realizado e entregue os resultados, não adianta a fala bonita. Sim. Elas se perdem no meio do caminho, Audrey. né? Então, assim, é uma fala... Ótimo, muito obrigada. Gosta da minha fala, acha bonita, mas ela tem consistência. Exatamente. Ela tem conteúdo. Ela tem Experiência. argumentação técnica. Experiência prática. Então, não vai falar que a minha fala é vazia. A minha fala, ela vem de um histórico, né? Não é de algo só porque ela é jornalista. Sim. Né? Exatamente. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, né? Porque o jornalismo, ele tem técnica. A gente precisa aprender. Quando quiseram terminar com a faculdade de jornalismo, isso foi um absurdo. Porque as técnicas, elas são aprendidas lá na sala de aula. Né? E a gente precisa, é como médico, é como dentista, é como advogado. O jornalista, ele será formado, né, dentro da sua técnica para atrair as pessoas na comunicação. E que bom que é isso. Mas quando eu acabo mudando um pouquinho aí minha área, e entendendo essa tua pergunta, André, por vezes as pessoas tentam realmente diminuir a mulher nesse contexto, nesse cenário político, porque ela ainda é minoria, né? Se entendermos que no cenário nacional representamos apenas 15%, Muito pouco. né? E se vamos trazer aqui para a Câmara, para o município de Santos, somos 21 vereadores, ainda somos 3 mulheres. Na minha primeira legislatura, éramos só 2. Então, assim, e uma que era a Audrey base e a Thelma oposição, vamos colocar assim, porque partidos, né, com ideologias muito diferentes. Então, por vezes, em reuniões para discussão de projetos da base, considerada base, eu ficava ali sozinha ao lado de vários homens. E a minha voz... Lá atrás, muitas vezes, havia tentativa de abafar a minha voz, porque a voz da mulher, dentro de um ambiente, né, mais masculino, ela acaba ficando menor, não enfraquecida. Sim. Mas eu tive que impor e falar, agora é a minha vez de falar, né? Tive vários momentos de tentativa de diminuir, mas nunca levei isso como mimimi. Sempre Bacana. encarei como um aprendizado, não só para mim, mas para eles também. Porque a legislatura anterior à minha primeira, não havia nenhuma mulher. Então, ali havia também um costume mais, vamos dizer, machista, Sim, né? sim. Que a gente... sente isso no país ainda, no mundo, na verdade. Mas como encarar é o que faz a diferença. Se você encara como algo mais de ofensivo, mimimi, não, vamos lá. Tá falando isso? Por que tá falando isso? Se continuar, nós vamos levar para a comissão de ética, para que seja julgado como qualquer outra situação, né? Então, isso foi um aprendizado para todo mundo. Sabe? E eu falar para você que eu vejo hoje algumas situações, mas eu não levo como um sentido de ofensa pela mulher. Sim. E por que mais ainda homens do que mulheres? Porque, Sidney, o cenário ele já favorece, né, André? Então, se você tem mais homens na política, há mais chances de você... apresentar os trabalhos e resultados que você está fazendo. Pode ser que você não tenha nenhum resultado, mas você tem mais visibilidade, uma maior visibilidade, então você tem maiores chances de chegar até os eleitores, né? Pelo cargo que você já ocupa. Então, eu vejo que quando a gente ali conseguir colocar mais mulheres como eu já, e fico muito feliz em dizer isso, já me tornei uma referência para muitas mulheres.
eu tenho certeza que o caminho será alcançar pelo menos ali 50-50, né? As pessoas falam às vezes, vocês querem dominar o mundo? Eu falo, tô longe disso, eu não quero dominar mundo nenhum, eu só quero chegar ali num pouquinho, pertinho do que hoje é ocupado pelos homens. E o quanto é saudável isso? É aí que eu quero chegar no ponto central. Não é pela ocupação, só pela ocupação, mas o homem, ele tem uma visão. E vai se preocupar com os assuntos referentes e relativos a esse universo. E a mulher também. Olha só que saudável, né? Enquanto um pensa mais na questão de política voltadas aos homens, olha as mulheres trabalhando também em relação às políticas voltadas às mulheres e às famílias. Trago aqui um belíssimo exemplo, a endometriose. Quando eu comecei lá atrás. Tá clássica. Essa tua fala agora ela vai ser clássica, porque nada, independente de qualquer coisa, quando que um homem, se até os técnicos homens médicos, ginecologistas, e muitas vezes você foi falar, que eu sei, não sabiam do tema, sabiam da patologia, enfim, mas não sabiam do tema. E você, qual que seria o toque diferente de um homem falando? Será que a gente conseguiria transformar Santos como você transformou em referência para o tratamento da endometriose? Afirmo hoje que não, porque antes dessas mulheres chegarem até o meu gabinete, elas já estavam tentando por anos esse contato com os homens que estavam ali eleitos nas suas cidades. E eles escutavam, mas só que deixavam. Porque a endometriose, para quem não conhece, é uma doença que afeta o útero da mulher. O endométrio, ao invés de sair pela menstruação, quando essa mulher não está grávida, né, ele acaba saindo pelas trompas. E como se fosse um tecido, ele vai, como uma teia de aranha, apertando os demais órgãos dessa mulher ao longo da sua vida. E isso vai trazendo diversas consequências para essa mulher, né? Como dores fortes, hemorragia, dores na relação sexual, quando essa mulher não consegue mais ter relação com o seu marido e ele desconfia de várias questões. Ora, se ela não tem um diagnóstico, imagina o homem que não tem útero, né? É uma das principais causas de infertilidade, de separação, de violência doméstica. Isso são relatos, né? E por anos essas mulheres tentavam tratamento na região da Baixada Santista e não havia. Essas mulheres que, quando chegavam ao diagnóstico, que já é difícil, não é qualquer ginecologista que consegue fazer esse diagnóstico, precisa de um especialista, elas tinham que entrar numa fila de espera, André, por 4 anos até chegar o momento da cirurgia. E quando chegavam lá em São Paulo, o médico falava, olha, esse exame você já perdeu a validade. Esse aqui volta para tua cidade, espera mais um pouquinho, depois você retorna. Isso se tornou uma das principais causas de depressão em mulheres. Acredito. Porque ela perdia esperança, não consegue mais trabalhar, é tida como uma mulher cansada, porque ela tem hemorragia, então isso causa uma fraqueza. Só que ninguém da família acredita mais. Então acha que ela não quer trabalhar. O patrão manda embora, porque não entende, não tem útero, né? Então quando há uma sociedade que se conversa, que diz à sociedade, existe essa doença, ela precisa de diagnóstico, temos que ter tratamento. Foi aí que nós batalhamos. Cheguei no Ministério da Saúde, que eu consegui a pauta, né, Sidney? Você até me ajudou à época, Ricardo, querido. Lá em 2017, 2018, que foi fundamental. Deixa um abraço para você. Agradeço Ricardo e Izares, nunca vou me esquecer da ajuda que o deputado federal Ricardo Izares me deu no meu início. Olha só, homens e mulheres trabalhando lado a lado. Exatamente, é isso. Ele me escutou. Né? Sensacional. Marcou uma reunião para mim no Ministério da Saúde, tive a oportunidade de falar com o ministro da Saúde. Ex-deputado Ricardo Izares Júnior, um grande amigo nosso. Um beijo, querido. Querido, é isso aí. E o ministro da Saúde não sabia o que é endometriose, porque ele não era da saúde. Então, assim, se ele não sabe, na hora ele falou, opa, técnicos, voltei em 1 ano de política pública construída, com reuniões, audiências públicas, reunindo médicos, pacientes. Nós conseguimos implantar no Hospital dos Estivadores, em Santos, o centro de referência em tratamento em endometriose, permitindo que as mulheres da Baixada Santista conseguissem realizar as suas cirurgias
nas suas cidades. Ou seja, pela política, a gente pode fazer o bem quando cidadãos do bem se reúnem. É isso. Tá aqui uma salva de palmas para todos que participaram disso. Não é verdade? E eu posso falar uma coisa pra vocês? Lembrando dos nomes, obrigado por lembrar. Imagina. A época eu estava ao lado do Ricardo, continua meu amigo. Você, o Marcelo, esse trabalho todo lindo pro bem do cidadão. Não é, André? É isso, André, é isso. pela política, não dá para se fazer o bem, meu amigo? Sem dúvida, a Por gente favor. consegue, acho que, fazer cada vez melhor. Eu vou além. A endometriose foi muito bem citada pela Audrey, mas esse problema dos exames vencerem antes dos procedimentos, os mais invasivos, os menos invasivos, ele é diário. E não é só um problema do município de Santos, não. Acontece por aí. As pessoas precisam fazer uma cirurgia e quando elas vão chegar ao ponto do exame pré-operatório, que é o indicador médico para aquele procedimento, o médico cirurgião vai colocar o nome dele naquele procedimento e fala, não, peraí, eu preciso me guiar. E os exames têm vencido sim, e a fila está grande sim, e a gente precisa tomar logo conta disso e precisa ter um novo olhar para a saúde. Sabe por quê? Tratar a saúde como saúde, não como doença, Audrey. Eu acho que as pessoas veem Prevenção. Prevenção. A medicina de família, né, é uma delas. A medicina preventiva, né, os médicos tratarem dessa forma. Mas ter um olhar realmente como saúde. A secretaria ser de saúde. Não podemos ter uma secretaria e nem gente pensando só em doença. Dá para chegar um pouco antes, dá para fazer muito melhor também. Perfeito, querido. A sua colocação, ela é muito assertiva. Porque o que a gente precisa? Entender primeiro... a divisão entre município, estado e federal, né? Governo federal. Nós temos como responsabilidade direta enquanto município as questões de baixa complexidade. São situações que entram pelas policlínicas, né? E dali... O médico generalista, que é o médico da família, que houve aí uma alteração na política pública nacional, é importante que as pessoas consigam compreender que especialistas são nos ambulatórios, né? Porque aí o médico lá da ponta vai identificar, pedir alguns exames são de baixa complexidade, é de responsabilidade do município. Média e alta complexidade é de responsabilidade do Estado. Então, muitas vezes as pessoas confundem ou porque realmente não sabem, né, dessas responsabilidades e competências técnicas. Por exemplo, o câncer. O câncer, a gente está tendo muito problema e uma fila que preocupa, porque... é uma responsabilidade direta do Estado. E nós, depois da pandemia, muitas pessoas durante a pandemia deixaram de fazer os exames básicos, né, de prevenção, e quando já descobriram e foram diagnosticadas, esses casos estavam aí muito mais complexos, né? Então, a gente precisa entender que alguns, como a minha legislação que eu tenho de prevenção de câncer de boca, cabeça e pescoço, nós ainda estamos no mês Julho Verde, que é um mês de conscientização e também de capacitação para que os profissionais da área de saúde, lá da ponta do município, consigam ter esse olhar identificador. Nós fizemos uma capacitação agora com a Associação Brasileira de Câncer de Boca, Cabeça e Pescoço, que foi maravilhosa dentro da Câmara. A gente está em recesso, hein? Fizemos a capacitação. Estávamos lá para que os agentes comunitários de saúde que circulam nos seus territórios consigam já, por meio do diálogo com aquela pessoa que faz parte da policlínica, tô com uma afta aqui que tá demorando mais de 15 dias para ser sarada. Olha, tô com uma feridinha. Olha, minha rouquidão. Olha, não tô conseguindo falar. Tudo isso são sinais que vão levar o agente a despertar lá na policlínica. Opa, precisa chamar esse paciente aqui para um exame mais específico. O médico vai pedir. Se houver ali o diagnóstico, esse paciente, então, é enviado para um ambulatório de especialidades, tanto da Zona Noroeste como também ali da Manuel Torinho, vai passar por um exame mais específico e, se for diagnosticado o câncer, esse paciente é colocado na rede Hebe Camargo,
que é uma rede do Estado para todos os tipos de Funciona câncer. dentro do Guilherme Álvaro hoje, né? É, uma parte no Uma parte Guilherme tá lá. Álvaro, outra parte na Santa Casa, né? Nós temos aí hospitais habilitados Sim. mas tem paciente hoje da região que está indo fazer o tratamento em São Paulo, né? Diante do número alto dessa demanda que a gente está tendo, tanto esses cânceres que eu acabei de falar, como também de mama. Então, é algo que a gente está tentando aí um diálogo com o Estado, já estive também na DRS, não é uma competência legal do vereador tratar desse tipo de situação, mas é uma demanda que chega pra gente. Até o pessoal tem que entender, né? Às vezes você cobra o vereador de uma situação que ele não... Por assim, coisas limitações de atuação. Limitação ele legal. não consegue não é nem questão de seguir. competência técnica. Não é competência. Eu ia falar competência. Ou de circunscrição, não Sim, vamos assim. sim. A questão é que tem situações que no mundo real são muito difíceis de você encarar e combater. Existem limitações naturais. E sabe o que eu tô vendo você falando, o André falando? Vocês têm semelhanças, os dois, muito bacanas. Primeiro, os dois são muito propositivos. Está muito claro para nós. Tanto na sua vida consolidada como vereador. Tanto na sua vida. Só um pouquinho. Tanto combativa, Sou eu chata. diria. Não, eu não acho. jamais, eu também não. Você, tanto nessas semelhanças como na situação de proposição, né? Vamos focar nas soluções, né, do que nos problemas. O próprio André, quando ele faz esse trabalho e começa um projeto social para o bem da cidade, e se transforma num movimento propositivo, chegando até hoje. Você concorda, André, Aldrich, essa situação de você simplesmente focar nas soluções? Quer dizer, o André foi lá e pôs a mão. Falou, não, eu vou tampar o buraco. Por exemplo, os cidadãos, quando começam a trabalhar e pôr a mão na massa, as coisas viram. Concordam, André? É isso, quando a gente fala do Tampa Buraco, do projeto que desencadeou o Zela Santos, que hoje é Zeladoria 360, a gente chama assim para explicar melhor. A gente pode cuidar de tudo, porque zelar é a função do vereador. O vereador ele tem que olhar, zelar, além de propor e votar, enfim, mas zelar pela cidade. O Zela Santos hoje, ele tem essa característica. O Tampa Buraco foi aquele marco. Foi aquele primeiro grito, mas aquele grito bom, né? Aquele só para alertar. Cuidado, você vai cair. E a gente conseguiu juntar tanta gente boa, Aldri, no meio do caminho. Inclusive você, eu tenho certeza que está muito com a gente nisso. Porque zelar pela cidade, zelar pela saúde, zelar pelo povo, zelar pela aceleração social. E hoje a gente tem um exemplo aqui do nosso lado, que é a nossa amiga, a vereadora Aldri Cleis. Mais de 50 leis aprovadas que impactaram diretamente a vida do povo de Santos, do povo da região. Mas aí tem um lance bacana também. Você abre ali momentaneamente mão do legislativo por um desafio maior. Você já teria servido como adjunta na educação, mas aí vem o maior desafio de todos. Eu acho que também considerado, vamos escutar, a gente quer escutar. É o teu maior desafio, Aldrich? Assumir a secretaria? Foi um de ação, desenvolvimento e ação social, né? Desenvolvimento social. Só antes disso, vai ter a Evanete. Lógico. Ela pergunta assim, Aldrich, dizem que os agentes de saúde não podem fazer agendamento de pacientes, que eles só podem passar. É exatamente isso. O agente comunitário de saúde, ele tem essa função de orientar, informar, indicar o caminho, fazer com... Ele é uma ponte entre as comunidades e as policlínicas. Ele é o olhar externo da policlínica nos territórios. Então, ele vai até a casa, ele percorre a casa de pacientes já cadastrados para que ele não fique sem ali o atendimento que ele necessita, né? Mas ele faz ele não vai sair agendando, marcando. Se você está com alguma dificuldade de agendamento, ele vai procurar saber por que essa dificuldade está acontecendo, tá? Mas ele não vai... E vem que a galera participe. Lembrando que está ao vivo, você curta, chamar aqui o pessoal no Instagram. Estamos ao vivo, curta, mande perguntas. É muito bacana a gente estar podendo conversar um pouco sobre a cidade com pessoas do bem. Mas vamos lá, Aldrich, tem uma coisa aqui que o pessoal não sabe. Pera um pouquinho. Bora. Não,
Opa, tem um negócio bacana aqui. Você, no meio de toda essa tua experiência, você já vai falar da secretaria, da tua experiência, mas se não vamos pular, você lança o livro Verdade com Amor. Conta pra nós um pouco desse projeto seu, que você, inclusive, o dinheiro arrecadado com o livro, você cede a mulheres em estado de vulnerabilidade. Conta um pouquinho pra nós, que é muito bacana. Fala um pouco do livro, da ideia de escrever. Conta pra nós. Legal, tem 2 outras perguntas aqui, mas depois a gente Fica à faz, vontade, né? em seguida. Aqui é ao Tá vivo, bom. né? Manda ver. Vamos responder. Tem gente que não sabe do livro, tá? Bom, então eu vou começar pelo livro, depois a gente passa pro desenvolvimento social, é isso? Isso. Tá bom. Para as perguntas e depois para Isso, Tá o pessoal bom. tá participando, é bacana. Então, a ideia do livro surgiu durante a pandemia, no meio da pandemia. Porque eu tive a oportunidade de viver ao lado do meu pai durante 17 anos. E, assim, foi um relacionamento de pai e filha muito intenso. Mas eu não lembro do meu pai falando para mim de situações do banco, o que eu acompanhava às vezes ele até no banco, ele era bancário, né, gerente de banco de São Vicente, e até hoje eu falo, filha do Cabral. E o meu pai era uma referência ali, né, porque ele sempre foi uma pessoa muito gentil, humana, uma pessoa que sempre amiga. Só que eu não lembro dessa fase do meu pai de forma tão intensa na profissão. E quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus do céu, se eu acabo partindo dessa vida aqui, meu filho tá nessa fase e a gente estava na mesma ali, vivendo, e eu tive Covid, né? Eu não sei se fui eu que levei a Covid para casa. Então, meu marido teve Covid, meu filho teve Covid. E eu falei, meu Deus, se a gente vai desse mundo, meu filho não vai saber nada que eu fiz, né? E aí eu comecei a escrever de madrugada. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o livro, né? E o Verdade com Amor, ele vem das minhas aulas na faculdade. Porque eu sempre começava as minhas aulas pela janela de Johari. Não sei se vocês conhecem, um físico e um matemático que ensinam os passos da vida por meio de um quadrante. Que você tem a verdade com o amor, a verdade com o desamor, né? O que é falso com amor e o falso com o desamor. Então, é loucura. Mas se vocês pesquisarem, vocês... Tá no livro. E aí, veio junto com a política pública sobre a questão das meninas que não conseguem comprar absorventes. Audrey, mas não consegue? Audrey, imagina! O pai tem dinheiro pro pão, mas não tem dinheiro pro absorvente. É realidade. O pai compra o pão, a menina pega o miolo do pão e usa o miolo para fazer com que tenha ali a contenção da menstruação. É realidade, não é blá blá blá, é fato. Audrey, mas isso acontece aqui na região? Acontece, sim. Né? Porque eles têm vergonha. Elas têm vergonha e elas acabam perdendo aula porque elas estão menstruadas, algo orgânico, natural, né? Sim. Então, assim, comecei a ter contato com esses relatos, sempre estive muito próximo a todas as histórias e nós conseguimos construir uma política pública para a cidade de distribuição de absorventes nas escolas, né? Foi uma construção entre o executivo e o legislativo que forneceu à cidade essa política pública tão importante. E aí eu falei, bom, eu não vou vender esse livro para ter lucro. Então, vou vender e tudo que eu arrecadar, vou conseguir absorvente. Conseguimos muitos absorventes, tudo foi doado, graças a Deus, quantas pessoas, né, se utilizaram disso. E foi muito bom, foi algo muito positivo na minha vida. E tá o livro lá na mão do meu filho, para que ele passe aí, né? Quando ele estiver lá com os netos dele, bisnetos dele, vai falar, cara, bonito, olha aqui a minha mãe. Flamenguista. A minha mãe, né? Então, a história da minha mãe, isso para mim, legal, foi muito bom, né? E aí, passando para essa questão como surgiu a Secretaria de Desenvolvimento Social na tua vida? Então, são quase 8 anos de mandato, uma experiência na secretaria. Falo seriamente para vocês. Se eu já não tivesse vivido tudo isso dentro do executivo e do legislativo, eu não teria aceitado esse desafio, né? Eu sabia que seria muito
grande esse desafio, mas eu não tinha a noção, somente o dia a dia pôde me trazer a imensidão que é conhecer o desenvolvimento social, a assistência social. Muitas pessoas têm o olhar para a assistência como uma forma assistencialista, de caridade. E eu afirmo a vocês que não. Vocês precisam conhecer o que é assistência social. Vocês precisam entender o trabalho desses técnicos. Vocês precisam compreender a transformação que eles realizam todos os dias na vida das pessoas que aceitam entrar na rede de apoio. E aí aqui eu preciso colocar um ponto e dizer a vocês das 3 áreas que devem estar integradas para que a gente entenda o que é a assistência social. Então nós temos perguntas, questionamentos, acusações que falam: ah, mas Audrey, você tá aí cuidando dessas pessoas? Eu fui assaltada não sei aonde. Aí é segurança pública, tá bom? Segurança pública trata da questão da ordem na cidade em relação àqueles crimes que são cometidos na cidade. Sim. Né? Então, vamos lá. Segurança pública, ela é composta Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, né? Então, a segurança pública é uma competência técnica legal do Estado, que os municípios entram como um grande apoio com as suas guardas municipais. Podem ser facilitadores do trabalho da segurança pública. Isso, né? Então, a gente tem que entender bem isso. Área da saúde, fundamental, prioritária e diria hoje que é a primeira que precisa... não é uma questão de Santos, eu digo nacional, mundial. Eu tenho recebido vídeos, teve uma série agora da Rede Globo que mostrou a questão das drogas e as consequências com o número de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema nas ruas por conta do uso abusivo de álcool e drogas, né? Então a gente tem ali... Estados Unidos hoje é o lugar com o maior número de pessoas em situação de rua. Você olha para Londres, você pega barracas e mais barracas instaladas. Professores universitários. Tá lá, os casos registrados. Por quê? Pessoas que perderam o emprego, porque geralmente é uma fase que passa quando a pessoa entra numa fragilidade, seja ela por depressão, aí você pega a saúde. Álcool, saúde. Drogas, saúde. Então você entra... Não é o meu. Pra não falar... É ao vivo, quem sabe faz ao vivo, hein? Não vamos parar, hein? Manda um like aí, gente. Lembra, manda um like, curta, compartilha. E siga a gente. E não esqueçam, não se deve negar um abraço, um copo de água e um like nos dias atuais. Vamos lá, continuar. E aí a família passa por uma determinada fragilidade. Pode ser... por um caso de saúde mental, por questão de uso de álcool, pelo desemprego, né? Por uma questão social, econômica. Então, vamos colocar aqui, o pai, a mãe, 2 filhos. O pai ficou desempregado, a mãe consegue fazer ainda aquelas diárias, não consegue sustentar mais o aluguel, não consegue mais colocar comida dentro de casa. O pai vai para casa de um amigo, a mãe vai para casa de um familiar com os filhos. O pai não consegue se segurar nessa situação que por muito tempo. Vai para a rua, aumenta o uso de álcool e drogas. Se a gente não resgatar essa pessoa o quanto antes, ela acaba se afundando e se cronificando nas ruas. Então, quando a gente entra com a política pública de alertar os grupos solidários para que eles estejam junto ao poder público e diz, não dê comida de forma isolada, não dê dinheiro de forma isolada, vem uma enxurrada de críticas falando, nossa, você não gosta de pessoas em situação de rua. Não é isso. Pelos relatos dessas pessoas mesmo que conseguiram entrar na nossa rede de apoio, elas são claras em dizer, quando essa comida, ela vem só a comida, isso acaba me deixando ainda mais na rua. Quando essa comida, ela chega com um amparo de serviço público, olha, você quer que eu ligue no 153? Você quer que eu chame a abordagem social? Você quer conhecer uma rede de apoio? É diferente.
Porque você não cronifica essa pessoa nas ruas. Então, nós começamos a fazer um trabalho junto aos grupos solidários. Porque tinha grupo, Sidney e André, que nem conhecia os serviços da prefeitura. Não conhecia o Centro Pop, não conhecia o acolhimento, não conhecia que a unidade que acolhe tem também um canil para receber aquela pessoa com o seu pet. Né? Não conhecia que o trabalho do assistente é fazer com que essa pessoa entre na rede de apoio, ela consiga ser acolhida. Se ela for de outra cidade, nós temos o recâmbio qualificado. Porque o que é interessante, essa pessoa se reaproximar da família, que ela consegue ter sucesso mais rápido para ser resgatada a sua autonomia. Se essa pessoa é da nossa cidade, nós temos o acolhimento, ela vai para os nossos cursos de qualificação. Nós temos uma vila criativa que oferece curso de manicure, pedicure, panificação, marcenaria, sobrancelha, design de unha, barbearia. Tem uma gama de oportunidades para que essa pessoa possa ser resgatada, aprender uma profissão. E você não sabe, né, Audrey? A gente fala o mundo real, a vida como ela é. Você não sabe o que aconteceu na vida dessas pessoas. Existem muitas situações que não dependem só das nossas ações, Sidney, das nossas escolhas, né, Audrey? Eu tô com muitos aposentados nos acolhimentos, pessoas que estavam nas ruas, que não conseguiram administrar suas aposentadorias junto às suas famílias, aposentados que foram roubados das suas famílias com os cartões, foram passar nas ruas. Nós tivemos um caso desse, cadê o Fina? Eu não tô falando aqui blá blá blá, são fatos. Sim. O avô da esposa, que as pessoas ficou em estado vulnerável. Não sei onde tá o Fina aqui. Tive uma senhora. Tá lá dentro? O Fina sabe. Teve uma senhora. Foi uma situação... Não, assim, isso se repete no nosso meio. Dias. Exatamente. Deixa eu lembrar de uma coisa, Deixa eu só dar um recadinho rápido que chegou por aqui. Yara, obrigado por ter mandado pra gente. A gente tem um pedido de doação de sangue pro Richard Paixão, que tá fazendo tratamento no Guilherme Álvaro. O pessoal que tá mandando aqui pra gente. Richard, primeiro que a gente deseja que você se restabeleça o quanto antes, nós vamos encaminhar para os nossos grupos, abduzidos no meu grupo de ciclismo e todos os que estão nos assistindo que puderem doar sangue lá pro Richard Paixão, no Guilherme Álvaro ou no Hemonúcleo de Santos, tá bom? Legal. Isso. E assim, agradecer também, a gente tem que lembrar que é bacana a gente estar ao vivo, o Rodrigo da Red Filmes, com essa estrutura bacana. Agradecer a Yara, que fez esse estudo, todo esse trabalho. O nosso social media, o Lucas, que ajudou a fazer toda a pauta. Muito bacana. E Audrey, a gente brincou que é um clima... Estamos em assuntos sérios, é natural, né? Quem trabalha com administração pública trabalha com pessoas querendo fazer o bem. Mas assim, muito bacana todo o pessoal querer participar e ver você falando aqui. É muito legal. Porque a gente escuta muita coisa e pegar um gancho. As pessoas não querem tanto saber de política, mas tem muita gente boa. Nossa sociedade é composta de muita gente que está nos assistindo, né? Certamente concordam ou não concordam com a gente. Isso é democracia, né, Audrey? Né, Andrezinho? Sim. Eu acho natural as pessoas falam. Cristo, exatamente. Tu quer responder o pessoal que você comentou? Vou responder. Isso. Só que antes de responder, eu preciso falar que quando eu entro na secretaria, aí é um trabalho de gestão, que é importante esse perfil para a prefeitura. Nós conseguimos aumentar o número de equipes, com isso, o impacto no recâmbio qualificado, que é identificar o indivíduo que não é daqui, é de outra cidade, e enviá-lo, né, de forma responsável e técnica para outra cidade. Aumentamos, em janeiro de 2023, foram 30 recâmbios. Em janeiro de 2024, nós tivemos 70 recâmbios. Né? Só para explicar para o pessoal, o recâmbio é a possibilidade de... Por favor. Quando a nossa abordagem, que aumentamos o número da nossa abordagem lá na ponta, ela identifica que essa pessoa é de Limeira. Tá. Então, ela aceita entrar na rede de apoio. Aí, essa pessoa, ela vai para o Centro Pop. Sim. O Centro Pop é um lugar de portas abertas que acolhe as pessoas que estão na rua, né? Então, começa-se um trabalho de tirar documento, o RG, que ela já não tem mais, CPF, nem sonhando, né? Então, a gente identifica de onde ela é. A gente entra em contato, o técnico entra em contato com o técnico de Limeira e fala, tô com essa pessoa aqui, ela quer retornar, nós vamos colocá-la no ônibus, no tal dia, tal horário. A equipe vai lá, coloca essa pessoa no ônibus e o técnico da outra cidade recebe e fica com esse acompanhamento à distância, né? Então, é um dinheiro que vem do Ministério para esse fim.
E com o aumento de equipes, nós conseguimos aumentar o número de recâmbios. Só neste ano já foram quase 300. Só neste ano. Então, pessoas que não eram do nosso município foram identificadas pelas equipes e que retornaram para suas cidades de origem. Sim. Olha que importante o trabalho que nós realizamos no ano passado, de aumento de frota, identificação desses veículos. Antes, ninguém sabia o que era a Secretaria de Desenvolvimento Social. Não se circulava, os carros circulavam nas ruas, mas não tinha abordagem social. Fiz questão de identificar esses veículos. Ora, se eu não conheço, eu ajudo do jeito que eu acho que eu tenho que ajudar. Não, a gente tem que ajudar ao lado de técnicos. Técnicos que têm um trabalho que é começo, meio e fim. Então, é identificar, acompanhar, apoiar tecnicamente e fazer com que esse indivíduo seja resgatado, que a sua autonomia seja resgatada e que ele seja reinserido no mercado de trabalho. Esse é o trabalho da assistência social. Isso. E essa missão foi lhe dada pelo atual prefeito, o Rogério Santos. Exatamente. E é interessante... Na verdade, eu disse a ele, quando ele me convida para fazer parte do governo, né, com o trabalho responsável que a gente faz... Eu disse a ele que eu gostaria de ir para essa pasta, né? Legal, ele ainda bacana. falou, nossa, Aldrin, essa pasta é um pouco complicada. Eu falei, prefeito, eu quero. Se for para estar aqui, eu quero nesta pasta, porque é algo que eu sei que eu posso me doar e fazer, né? E deu muito certo. Foi um trabalho que a gente deixou um legado muito importante para o atual secretário que estava comigo como secretário adjunto, Humberto Martinez, quero aqui mandar um abraço para ele, que faz também um trabalho brilhante ao lado dos técnicos, né? Então, a gente deixa um trabalho estruturados. Nós vamos ter agora a ampliação